E eu quero convidar a igreja para colocarmos de pé uma vez mais. Quero convidar aqui o reverendo Valmir, nosso presidente do Conselho de Pastores de nossa cidade, para que eleve a Deus uma palavra de oração para ouvirmos a mensagem do céu. Você que crê no poder de Deus, levante sua mão para cá e oremos juntos pelo nosso mensageiro da noite. Pai, em nome de Jesus, obrigado por estarmos juntos, obrigado a Deus pela tua presença nesse lugar, obrigado pela vida da Igreja Assembleia de Deus no Brasil, obrigado pela vida do pastor Miriano e de toda a igreja aqui de Dracena. Te rendemos todo louvor, toda honra e toda glória, e agora oramos, ó Deus, pelo nosso irmão que vai estar ministrando a tua palavra. Abençoa o teu homem de Deus, que o Senhor separou, ó Deus, para trazer aquilo que o Senhor tem para nós, que o Senhor use ele para nos abençoar e desafiar, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo. Tenha a bondade de tomar os seus lugares. Antes que eu reparta com cada um de vocês uma porção da palavra de Deus, eu gostaria de deixar registrada aqui a minha palavra de gratidão, primeiramente ao Senhor, pela oportunidade que Ele me dá de retornar à cidade de Dracena, e desta feita, numa comemoração muito especial, como esta que estamos tomando parte, 100 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Quero agradecer ao pastor Miriano. Pastor Miriano é um amigo de verdade, um amigo que eu aprendi a amar, a respeitar, e com quem desfruto de uma amizade saudável e abençoada. Pastor Miriano é uma pessoa a quem eu tenho coragem de abrir o coração, contar segredos, revelar necessidades, repartir necessidades, e sempre que faço isto tenho recebido dele uma palavra de orientação, de conforto e de estímulo. Estar aqui hoje, pastor Miriano, é para mim um grande privilégio que Deus está me dando. Todo e qualquer esforço que eu viesse a fazer já foi recompensado pela nossa amizade. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela demonstração de apreço a mim e a minha família. Quero com alegria também saudar nesta noite, cumprimentar nesta noite Sua Excelência, o prefeito dessa cidade, professor Célio Regiane, e em seu nome cumprimentar todas as autoridades civis e militares que aqui estão presentes. Que Deus abençoe a sua vida, prefeito. Este povo é um povo bem ensinado. Nós temos o maior manual de ensino que a terra conhece, que se chama Bíblia Sagrada, e este manual nos ensina a orar pelas autoridades constituídas, a fim de que tenhamos uma vida tranquila e sossegada. Tenha certeza que durante as noites, quando o senhor está repousando, recobrando as suas forças para enfrentar os desafios da administração de uma cidade próspera como essa, tenha certeza que muitos desses crentes que estão aqui, que têm o hábito de orar pela madrugada, estão orando em seu favor. E parte do seu sucesso é resposta da oração deste povo. Que Deus abençoe a sua vida e a sua gestão seja cada vez mais abençoada para esta cidade. Quero também dizer da minha alegria em rever aqui pastores, amigos. Me permita não citar o nome de todos, mas eu quero citar aqui o nome do pastor Raul e em seu nome cumprimentar todos os pastores que aqui estão. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu não quero cansá-los em hipótese alguma. Eu prometo para vocês, agora são 9h10. Eu prometo para vocês que mais ou menos umas 11h45 eu estou terminando de pregar. Amém, queridos? Se amém não foi sincero, vocês querem que eu termine antes, fala a verdade. Eu fui pregar esses dias em uma igreja, pastor Miriano,
lá no estado do Rio de Janeiro, que o senhor conhece bem. E aí o pastor me disse o seguinte: pastor Adilson, pregue à vontade, o senhor tem até a meia-noite para pregar. E falar isso para um pregador pentecostal é um perigo, meu irmão. Mas quando eu fui me levantar para pregar, ele me puxou pela mão e disse: pastor, eu só esqueci de avisar uma coisinha, o senhor pode pregar até a meia-noite, agora o povo vai embora às 9h30. Se o senhor quiser ficar pregando à vontade. Então eu não vou pregar para bancos e cadeiras hoje, eu vou terminar bem antes da meia-noite. Abra comigo a sua Bíblia, por gentileza. Segundo livro da Bíblia, capítulo de número 3, livro do Êxodo, capítulo 3. Eu quero ler com vocês o verso 6 e quero tomá-lo nesta noite como referência para aquilo que quero repartir com cada um de vocês. Nós viemos aqui numa celebração que comemora 100 anos de vitória. Eu louvo a Deus porque nesses 100 anos a Assembleia de Deus não somente subsistiu, mas ela cresceu durante estes 100 anos e ela continua crescendo, e eu glorifico a Deus por isso. Êxodo capítulo 3 verso 6. Quantos acharam, digam amém. Se você perceber que a pessoa que está próxima a você não tem uma Bíblia ou não trouxe a sua Bíblia, reparta a sua Bíblia com ela para que ela possa acompanhar a leitura deste verso. Diz o seguinte: disse mais quem? O Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Somente este verso. Eu vou fazer a leitura de novo da primeira parte dele, que diz: disse mais, eu sou o Deus de teu pai. E aí eu quero que vocês completem essa primeira parte do verso, mas bem forte, dizendo: o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Só, vamos lá juntos. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai. Quantos podem dizer amém por este verso? Eu vou pedir apenas um gesto seu. Vou pedir que você dê uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado aí e, sem medo, diga para ela: Deus tem uma bênção para você e para a sua família esta noite. Não tenha medo de dizer isso. Diga: Deus tem uma bênção para você e para a sua família hoje. Mesmo que a sua família não esteja aqui, ela será contemplada onde estiver pela bênção do Senhor. Queridos, este verso está inserido dentro de um texto, de um contexto interessante na Bíblia. Deus se revela a Abraão e se revela de maneira especial através da manifestação de quem ele era. Mas neste fato, neste texto específico, há uma experiência vivida por Moisés. Ele recebe uma orientação de Deus no sentido de tirar o povo de Israel, que estava vivendo na escravidão no Egito. E Deus se mostra a ele quando lá, enquanto ele apacentava as ovelhas lá no campo, ele percebe que um pequeno arbusto está ardendo em chamas, mas ele não se consome. Moisés chega próximo do arbusto e, quando se aproxima para ver o que estava acontecendo, uma voz brada dizendo: Moisés, tire os sapatos dos teus pés, ou as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde você está é terra santa.
E aí esta mesma voz diz a ele: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Naquele momento, Moisés recebe, eu não vou me prender em detalhes, porque vocês conhecem bem a história. Moisés recebe a orientação de Deus, a maneira como ele deveria proceder para tirar o povo do Egito e levá-lo a uma terra que Deus estava preparando para o povo, terra esta que ele já havia revelado a Abraão que daria ao seu povo. Dentro deste contexto, dentro dessa história, ele ressalta aqui, o Senhor, que ele continuava sendo o mesmo Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. O que me chama a atenção é que a história vem se desenrolando e ela chega até nós, ela chega até os nossos dias, e ainda hoje esta mesma expressão tem sido usada pelo povo de Deus em todo o mundo, e eu digo que ela tem sido usada como um grito de vitória. É muito normal nós encontrarmos alguém dizendo: eu cheguei até aqui, eu só sou o que sou, eu estou vivo até hoje, e isto cabe para a Assembleia de Deus. Nós só estamos completando 100 anos neste ano de 2011, porque servimos o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Constantemente alguém usa esta expressão não somente para fazer menção de vitórias alcançadas, mas para prever vitórias que ainda vão alcançar. Comumente nós ouvimos alguém dizer: eu vou chegar lá, eu vou conseguir, porque eu sirvo o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Mas aí eu parei um pouquinho e comecei a pensar: por que razão nós tomamos esta expressão, que não é nossa, é do próprio Deus? Por que é que nós a tomamos para ser o nosso grito de guerra, ou para ser o nosso grito de vitória? Por 3 importantes razões que eu quero citar nesta noite muito rapidamente. Primeiro, quando nós falamos do Deus de Abraão, nós estamos falando do Deus das promessas. Abraão é o símbolo claro de que Deus é fiel nas promessas que faz. Quando nós lemos a história de Abraão, e ela começa lá no capítulo 12 do primeiro livro da Bíblia, Deus se revela a Abraão. É interessante que a revelação que Abraão tem de Deus é uma revelação pessoal. O pai de Abraão, o nome dele era Tera, ele não servia ao Deus dos céus. Tera servia a lua e o sol como Deus. Mas o Senhor se revela a Abraão, e lá no capítulo 12 diz o seguinte: o Senhor se revelando a Abraão, ele diz a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, e vai a uma terra distante que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Abraão creu na promessa de Deus. Os anos se passam, Abraão desce ao Egito, ali ele adquire bens,
se torna um homem muito rico, se casa, e lá no capítulo 15 de Gênesis, o Senhor se revela a ele novamente, e o Senhor diz: Abraão, escute bem o que eu vou dizer, Abraão, não temas, eu sou o teu escudo, eu sou o teu grandíssimo galardão. Então Abraão olhou para o Senhor e disse: Senhor, o que me hás de dar? O Senhor já fez lá atrás uma promessa a mim, dizendo que engrandeceria o meu nome, e que em mim seriam benditas todas as famílias da terra. Mas até agora eu ainda não recebi o cumprimento desta promessa. Os anos já se passaram, eu me casei, apoiado na promessa de que o Senhor me deu, que em mim seriam benditas as famílias da terra, mas a minha mulher é estéril, a minha mulher não pode dar luz a filhos, eu não tenho filho, Senhor, eu tenho apenas na minha casa um criado, e eu estou achando que este criado vai ser o meu herdeiro. O Senhor olha para Abraão e diz: Abraão, sai um pouquinho para fora da tenda, dá uma olhadinha para os céus, vê se você consegue contar as estrelas do céu. E Abraão percebeu que não era possível contar as estrelas. O Senhor disse a Abraão: assim como você não é capaz de contar as estrelas do céu, assim será a sua descendência. Ela será tão numerosa, ela será tão grande, ela será tão imensa que você não terá condições de contá-la. E o texto diz que Abraão creu, Abraão acreditou na promessa de Deus, e isto lhe foi imputado por justiça. Os anos se passam. Quando Abraão tinha 100 anos de idade, a sua esposa tinha 90 anos de idade. Deus cumpriu o que havia prometido a Abraão. Sara com 90 anos de idade, Abraão com 100 anos, se tornam pais. Sara se vê concebida de um filho, e ela sente tanta alegria quando o filho nasce, e antes um pouco do filho nascer, ela disse acerca da criança que estava sendo gerada no seu ventre: quando alguém souber da notícia de que uma mulher de 90 anos dará luz a um filho, as pessoas rirão desta notícia, e eu rirei com elas. Elas podem rir zombando, mas eu rirei de alegria, porque sei que é o cumprimento da promessa de Deus para a minha vida. E quando a criança nasce, é dada à criança o nome de Isaque, que significa riso. Então o Deus de Abraão é o Deus da promessa, é o Deus que é capaz de cumprir, mas muito mais do que capaz de cumprir, Ele é poderoso para cumprir aquilo que promete. O grande problema que nós vivemos hoje é que muitas das promessas que nos fazem e muitas das promessas que nós fazemos, às vezes cheios de boa vontade, elas não são possíveis de serem cumpridas, porque são feitas por pessoas falíveis. Eu olho para os meus filhos, eu tenho 2 filhos, o Rafael é o filho mais velho e o Fábio é o filho mais novo. São 2 filhos abençoados e maravilhosos que Deus me deu, e eu olho para eles agora já adultos, Rafael com 24 anos, o Fábio com 19 anos, e eu começo a lembrar do tempo em que eles eram crianças, e às vezes eu fazia para eles algumas promessas, para ele aquilo que eu havia prometido, pelo menos naquele momento, e eu dizia: Fábio, me perdoe, a assinatura é minha, eu reconheço a validade dela, mas eu não posso cumprir o compromisso que fiz. E eu via estampado nos seus olhos a decepção, eu via estampado no seu rosto a decepção,
coração, como alguém que dizia: meu pai prometeu, e eu tinha certeza que ele ia cumprir, mas ele não cumpriu com aquilo que prometeu. Sabe por quê? Porque nós somos falíveis, mas eu glorifico a Deus nessa noite, e é por isso que eu afirmei sem medo de errar, que nós servimos ao Deus de Abraão, porque o Deus de Abraão é capaz de cumprir aquilo que promete. A palavra diz respeito a ele, dizendo: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria ele e não confirmaria? Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz o seguinte: porque todas quantas promessas há em Deus são dele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. A Bíblia parafraseada diz o seguinte: Deus realiza e cumpre todas as suas promessas, não importa quantas delas existam. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós, para a glória de Deus. Sabe o que eu quero dizer a você nessa noite? O Deus a quem você serve é poderoso para cumprir o que prometeu. Eu tenho a alegria esta noite em perguntar quantas pessoas que aqui estão ainda guardam no seu coração alguma promessa feita pelo Senhor. Levante a sua mão assim, eu quero ver. Quantas mãos tem levantadas? Permaneça com a sua mão levantada. Dê uma olhadinha aí do seu lado. Se a pessoa que está do seu lado está com a mão levantada, é sinal que ela tem promessa de Deus. Olhe para ela e diga: não desanime, Deus ainda vai cumprir o que prometeu. Deus ainda vai cumprir o que prometeu. Deus ainda vai cumprir o que determinou para a sua vida. Se você pode crer nisso, agora sim, levante a sua mão e glorifique o Deus de Abraão. Os homens podem tardar ou até mesmo falhar nas suas promessas, mas o Deus a quem nós servimos não tarda e nem falha. A promessa de Deus chegará no tempo certo para a sua vida. Só se acreditam nisso, digam amém comigo. Deus de Abraão, Deus de promessas. Mas o texto diz: o Deus de Abraão e o Deus de Isaque. Se o Deus de Abraão é o Deus das promessas, o Deus de Isaque é o Deus dos milagres. Primeiro, porque Isaque nasce de um milagre. Somente o milagre de Deus pode fazer com que um homem de 100 anos e uma mulher com 90 anos sejam pais. Quando Isaque nasce, ele já vem como resultado de um milagre de Deus. Mas o que me chama a atenção em Isaque é que ele vai crescendo, e quando chega a sua adolescência, o mesmo Deus que havia prometido a Abraão que Isaque nasceria, agora chama Abraão e, num autêntico teste de fé, diz o seguinte a ele: Abraão, toma o teu filho Isaque, a quem tu tanto amas, e dirija-te à terra de Moriá, porque quando você chegar na terra de Moriá, eu vou lhe mostrar um monte, e você vai subir o monte com o seu filho Isaque, e ali no cume do monte você oferecerá o seu filho em sacrifício a mim, Abraão. Abraão não questionou com Deus, Abraão não hesitou. Abraão tomou o seu filho, tomou os seus servos, fez uma viagem de aproximadamente 3 dias até chegar à terra de Moriá. E quando ele chega na terra de Moriá, o Senhor lhe mostra um monte que havia na terra e diz: este é o monte, suba com Isaque e o ofereça em sacrifício a mim. Sabe o que me chama a atenção? Abraão para ao pé do monte, pega o seu filho, olha para os seus servos que o acompanharam e diz a eles o seguinte: aguardem aqui um pouquinho, porque eu e Isaque
nós tivermos oferecido o sacrifício, eu e Isaque tornaremos a vós. E aí alguém pergunta, pastor Adilson, será que Abraão na hora certa ia negar Isaque como sacrifício ao Senhor? Em hipótese alguma. Quando Abraão disse, aguardem aqui, porque eu e Isaque subiremos o monte, e depois de termos oferecido o sacrifício, tornaremos a vós, é porque Abraão conhecia o Deus a quem ele servia. Ele sabia que Isaque era resultado de um milagre, e o mesmo Deus que havia dado Isaque por milagre, ainda que ele fosse imolado, ainda que ele fosse queimado, Deus era suficientemente poderoso para das cinzas fazer renascer um novo Isaque e devolvê-lo a seu pai Abraão. Mas o que me chama a atenção é que enquanto eles estão subindo o monte em direção ao cume para oferecer o sacrifício ao Senhor, Isaque olha para o seu pai e faz uma pergunta que certamente cortaria o coração do homem mais insensível. Isaque olha para o seu pai e diz: pai, nós estamos subindo para oferecer um sacrifício, nós temos aqui a lenha, nós temos aqui o fogo, nós temos aqui o cutelo para imolar o cordeiro, mas meu pai, nós não trouxemos o holocausto, nós não trouxemos o objeto do sacrifício, o cordeiro nós esquecemos de trazer. Onde está o cordeiro, meu pai? E Abraão olha para o seu filho e diz: meu filho, tranquilize o seu coração, porque eu conheço muito bem o Deus a quem eu sirvo, eu conheço como ele te deu a mim. Fique tranquilo, Deus proverá para si o cordeiro. E quando eles chegam no cume do monte e edificam o altar, aí Abraão tem que convencer Isaque de que o cordeiro era ele, de que o objeto do sacrifício era ele. Isaque não revidou, Isaque não questionou, até porque na linguagem tipológica da Bíblia, Isaque é o tipo de Cristo que se ofereceu a si mesmo. Alguém diz aí que assassinaram a Jesus Cristo, mataram Jesus Cristo. Ninguém assassinou Jesus, ninguém matou Jesus. Jesus se ofereceu para morrer por mim e por você. Ninguém obrigou Jesus a subir a cruz. Ele disse: eu voluntariamente me entrego para morrer em prol dos pecadores, para que eles possam obter a salvação. Então Jesus não foi em hipótese alguma assassinado, Jesus se ofereceu para morrer por nós. E eu glorifico a Deus nesta noite por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Mas o que acontece? Quando Isaque é colocado sobre a lenha e Abraão toma o cutelo para imolá-lo, para oferecê-lo como sacrifício, a mesma voz que falou com Abraão quando disse a Abraão: sai da tua tenda, olha para as estrelas do céu e se você as pode voltar. A mesma voz que disse a Abraão: toma o teu filho Isaque, o filho a quem você tanto ama, e vai à terra de Moriá para oferecer um sacrifício. A mesma voz brada dizendo: Abraão, Abraão, não faças isto, porque agora eu sei que tu temes ao Senhor. Quando Abraão volta-se para ver quem era a voz, de onde vinha, ele vê um cordeiro que estava amarrado, e ele corre e desamarra Isaque, tira Isaque de sobre a lenha, desamarra o cordeiro, coloca o cordeiro sobre o altar, e agora ele e Isaque oferecem um sacrifício ao Senhor. Agora permitam-me fazer aqui, pastores, a minha interpretação desse fato. Parece que estou vendo no momento em que Abraão está oferecendo juntamente com Isaque, o seu filho, o sacrifício, uma alegria sobrenatural tomar conta de Abraão, e ele começa a extravasar aquela alegria. Eu não sei de que maneira, mas permita fazer aqui a minha, ou dar aqui a minha interpretação. Parece que estou vendo Abraão rindo, parece
E Isaac olha para ele e diz: meu pai, o que é isso? Ele diz: meu filho, eu estou vendo algo agora extraordinário. E Isaac olha e diz: pai, cuidado, o senhor não é mais uma criança, são quase 120 anos. Olha aí o coração, meu pai, cuidado. Ele diz: não tem problema, se eu tiver que morrer agora eu morro feliz, se eu tiver que morrer agora eu morro contente. Mas qual é a razão, meu pai? Eu estou vendo uma visão de Deus, meu filho, eu estou vendo algo sobrenatural. E talvez Isaac olha para ele e diz: pai, diga para mim o que é. Abraão diz: não adianta eu dizer que você não vai entender, mas a igreja do Senhor que vai estar reunida lá no dia 2 de julho de 2011 na cidade de Dracena vai entender a alegria que eu estou sentindo agora. E aí Isaac diz: que alegria é essa, meu pai? Que visão é essa? E Abraão diz: eu não estou vendo um altar, eu não estou vendo um cordeiro sobre a lenha, mas eu estou vendo uma cruz levantada e nela está suspenso o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus. Aí você diz: pastor Adilson, onde é que o senhor achou isso? A Bíblia diz que o próprio Jesus Cristo tem testemunho disso, dizendo: Abraão, vosso pai, viu o meu dia e se alegrou no Senhor. Se você sente essa mesma alegria, levante o seu braço e glorifique a Deus esta noite. Quantos aqui creem em milagres? Quantos aqui creem em milagres? Quantos aqui creem em milagres? Quantos acreditam que Deus pode fazer milagre esta noite? Sabe qual é o grande problema quando nós falamos em milagres? É que nós queremos explicar milagres. E milagres não se explicam. A mente humana é incapaz de explicar isso. O ser humano é incapaz de explicar milagres. Porque milagres são realizados por um Deus que é transcendente. O nosso Deus está acima da razão humana. O nosso Deus está acima da compreensão humana. O grande problema dos jovens hoje é que eles querem conhecer Deus e até estudar Deus. E às vezes nós mesmos, meu querido pastor Miriano, cometemos este erro. Quando nós criamos em nossas igrejas um núcleo teológico, nós falamos, enchemos os pulmões e dizemos nos púlpitos das nossas igrejas: venham irmãos, nós estamos criando um núcleo de uma escola teológica, porque nós precisamos estudar Deus. Teologia é o estudo de Deus. E aí cometemos um erro muito sério, porque teologia não é o estudo de Deus, mas é o estudo das coisas relacionadas a Deus. O homem não consegue estudar Deus, o homem não consegue compreender Deus. A mente humana é extremamente finita para compreender um Deus infinito. A Bíblia diz que a única pessoa que conhece Deus e que estuda Deus é o próprio Deus, na terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo esquadrinha todas as coisas até as profundezas de Deus. Então a única pessoa que consegue estudar Deus é o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. Nós não estudamos Deus, nós não compreendemos Deus, mas nós aceitamos Deus. Nós não temos a capacidade mental e intelectual de estudar e compreender Deus, mas nós sabemos a maneira como Ele opera nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque muito embora Deus seja transcendente, Ele é também imanente. Ele não precisa ou não depende de ações externas para justificar o que faz. Ele é soberano em suas ações. Aí você conversa com um crente e ele diz: eu não sei explicar Deus, mas eu tenho certeza que Ele habita dentro de mim, porque o meu corpo é o templo do Espírito Santo e o Senhor habita dentro de mim. É por isso, meus queridos amigos que vieram aqui esta noite, autoridades aqui presentes, é por isso que nós não temos em nossas igrejas uma imagem de escultura. É por
Deus é Espírito e Ele busca aqueles que o adoram em Espírito e em verdade. No mais, nós não temos Cristo numa cruz, porque para nós Ele já saiu de lá faz muito tempo. Ele ressuscitou e Ele está vivo e vivo por toda a eternidade, e nós sentimos o seu mover entre nós. Dá para dizer glória a Deus, é difícil. Está surgindo no cenário evangelístico um pastor africano chamado Enoch Odboy. É um dos maiores pregadores da atualidade. Este homem tem arrebanhado verdadeiras multidões para ministrar a palavra. Foi considerado no ano passado como uma das 50 pessoas mais influentes do mundo. As suas concentrações são marcadas por milagres. Muitos milagres acontecem. Pessoas são restauradas na sua saúde. Paralíticos saem andando, cegos enxergam, surdos ouvem, mudos falam. E ele estava agora, recentemente, se preparando para ministrar uma palavra em uma cruzada para milhares de pessoas. E quando ele estava saindo para subir ao palanque para pregar, um jornalista o intercepta e faz a ele a seguinte pergunta: o senhor tem ministrado a palavra de Deus em suas cruzadas evangelísticas pelo mundo, e o senhor tem enfatizado muito acerca de milagres, e o senhor tem dito que milagres acontecem nas suas cruzadas, e alguns até são visíveis, perceptíveis, porque são pessoas paralíticas que saem das suas cadeiras de rodas e voltam para casa andando, cegos que começam a enxergar. Eu gostaria que o senhor explicasse para mim o que é milagre. Como é que o senhor explica milagre? Qual é a tática que o senhor usa para operar esses milagres? Ele olhou para o jornalista e disse: vou lhe dar uma resposta prática. Você deve ter algum aparelho eletrônico na sua casa, não tem? E o jornalista disse: tem. Ele disse: então a pergunta que eu vou lhe fazer é muito simples. Quando um aparelho eletrônico da sua casa sofre uma pane, tem um defeito, o que é que você faz? Ele disse: eu pego o aparelho eletrônico e levo a uma assistência técnica. Chego lá, eu digo à pessoa que me atende qual é o problema que o aparelho está apresentando. E Enoch Odboy perguntou: e daí, o que acontece? E o jornalista disse: bom, o assistente técnico pega o aparelho, abre o aparelho, detecta qual é a peça que está com defeito, qual é a peça que faliu, que sofreu uma pane, e ele então substitui a peça por uma peça nova, e o aparelho volta a funcionar. Ele disse: muito bem. Mas que o assistente técnico, ao olhar no aparelho, ele detectar o defeito, mas ele não tiver uma peça para substituir, o que é que ele faz? E aí o jornalista disse: bom, neste caso, a assistência técnica entra em contato com o fabricante. E o fabricante que fabricou o aparelho certamente tem peças de reposição em estoque. E aí ele pede a peça é enviada à assistência técnica e ela é substituída e o aparelho volta a funcionar. Ele olhou para o jornalista e disse: muito sábia a sua resposta. E apoiado na sua resposta, eu vou explicar para você como os milagres acontecem nas cruzadas que eu realizo. As pessoas vêm até aqui, elas acham que eu sou um assistente técnico, e as pessoas vêm e contam para mim o seu problema. Algumas até já foram avaliadas por um médico e sabem qual é o problema que estão enfrentando ou que estão sofrendo. E elas vêm até mim e contam o seu problema. Eu não posso resolver, porque às vezes é um coração que está em estado de falência, às vezes é um fígado, um pulmão ou um rim, e eu não tenho peça de reposição. Eu não sei como tirar um coração que está em falência e substituí-lo por um outro coração.
Mas aí sabe o que eu faço? Eu tenho uma conversa com o fabricante. Eu falo com o Deus que criou todas as coisas. Eu falo com Deus que criou o homem e colocou dentro dele o seu espírito. É por isso que nós cremos que o homem é a criação de Deus e não resultado de uma evolução orgânica ou animal. E ele diz que eu falo com o fabricante e conto para o fabricante o problema. E sabe o que acontece? Ele que é conhecedor do corpo humano, ele que conhece todas as células que compõem o corpo humano, ele tem a peça de reposição. E de repente um coração que está em estado de falência, ou aquele que fez o homem, aquele que criou o homem, ele é poderoso para mandar um coração novo. Nós apenas falamos com ele e ele manda a peça de reposição, e as pessoas são curadas e saem daqui completamente sadias. É assim que nós explicamos milagres. Não há como explicar, mas nós cremos no Deus que fez todas as coisas e ele tem poder sobre tudo aquilo que ele criou. Dá para dizer também, é difícil. Dá uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado aí. Diga para ela: eu não sei se você tem alguma doença. E ela não é obrigada a revelar para você se tem. Diga para ela: eu não sei se você está sentindo alguma dor hoje, mas nós estamos aqui diante do Deus de Isaac. É o Deus dos milagres. Eu recebo autorização e autoridade de Deus agora para ministrar cura para pessoas que vieram aqui enfermas. Eu recebo autorização e autoridade de Deus para ministrar saúde a pessoas que entraram aqui doentes. Em nome do Deus de Isaac, receba a cura da sua enfermidade agora. Em nome do Deus de Isaac, receba a cura para as suas doenças agora. Eu continuo acreditando no Deus capaz de realizar milagres, e eu sei que Ele os fará esta noite. Só os que creem comigo, soltem a sua voz e digam glória a Deus. Mas eu concluo em 5 minutos. O Deus que nós servimos é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac e é o Deus de Jacó. O Deus de Abraão é o Deus das promessas. O Deus de Isaac é o Deus dos milagres. O Deus de Jacó é o Deus da liberdade. É por isso que eu glorifico a este Deus. Há quem queira dizer por aí que servir a Deus é escravidão. E nós estamos aqui, pastor Miriam, os 100 anos da Assembleia de Deus, para dizer a quem quiser nos ouvir: servir a Deus não é escravidão, servir a Deus é liberdade. E aí você diz: mas como um servo pode ser livre? Se é servo, não é livre. Somos servos porque queremos ser. E deixe-me dizer uma coisa a vocês: aqueles que andam dizendo por aí que na igreja evangélica não pode isso e não pode aquilo, é mentira. Aqui pode tudo. Aqui tudo é permitido. Aqui nada é proibido. E aí você diz: o que é isso, pastor? É a mensagem que nós recebemos nesses 100 anos. Deixe-me explicar, por favor. Aqui nós não deixamos de fazer alguma coisa porque nos proíbem de fazê-la. Aqui nós não fazemos determinadas coisas porque entendemos pela palavra de Deus e pela orientação do Espírito Santo que elas não nos trazem benefícios. Aí você diz para mim: crente não pode fumar. Quem diz para você? Não tem nenhum ponto da nossa doutrina que é proibido fumar. Aí alguém diz: por que vocês não fumam? E eu respondo a você: porque fumo é prejudicial à saúde. E o nosso corpo é templo do Espírito Santo e nós não queremos destruir o corpo. Estou dando apenas um exemplo para vocês. Mas aí as pessoas se prevalecem destas inverdades, para não dizer mentiras, para tentar afastar as pessoas do nosso convívio. Aqui não. Aqui as pessoas vêm como estão e como são, e elas começam a servir a Deus, e o Espírito Santo começa a moldar o caráter dessas pessoas. Deixa eu dizer a vocês, e eu vou terminar com esta palavra. Meu pai é pastor.
Eu, quando nasci, meu pai já era obreiro na igreja, meu caro prefeito Estélio. Mas meu pai, antes de se tornar um crente, era alcoólatra. Era um homem muito trabalhador, era um homem que honrava os seus compromissos, mas era alcoólatra. Todos os dias, quando ele saía do seu trabalho, ele trabalhava em uma tecelagem, ele parava no primeiro botequim que tinha no caminho da fábrica até a casa onde nós morávamos, e ali ele tomava todas que tinha direito, e ele chegava em casa todos os dias embriagado. Minha mãe era uma mulher que sofria muito. Para vocês terem uma ideia, se minha mãe servisse a comida e ela não estivesse na temperatura que meu pai gostava de comer a comida, se estivesse mais quente ou mais fria, meu pai jogava o prato pela janela. E minha mãe viu dezenas de pratos voando pela janela e se estilhaçando do lado de fora. Mas um dia, um homem convidou meu pai para ir à igreja. O nome daquele homem era Antônio Correia. E ele chegou para o meu pai e disse: "Seu Valdemar, eu vou convidar o senhor para fazer uma visita à minha igreja." Meu pai, educadamente, até porque estava sóbrio no momento em que recebeu o convite, disse: "Eu irei, Antônio, qualquer dia eu irei na sua igreja." Mas são os dias que a gente pode visitar a sua igreja. Era uma quarta-feira. E o irmão Antônio Correia disse: "Olha lá, às quintas-feiras nós temos uma reunião muito abençoada." E meu pai disse: "Qualquer quinta-feira eu apareço lá." No outro dia, quando meu pai sai da fábrica às 5 horas da tarde, ele passa pelo portão principal da fábrica onde trabalhava. Para sua surpresa, o Antônio Correia estava encostado no muro. Ele olhou para o Antônio e disse: "Ô Antônio, você aqui?" Ele disse: "Pois é, você me disse ontem que qualquer dia ia na minha igreja. Eu acho que o dia certo para você ir é hoje, e eu vim te buscar para ir na igreja." No dia anterior, meu pai tinha dito à minha mãe do convite que tinha recebido. E meu pai disse: "Mas agora, que horas que começa o culto lá?" O Antônio Correia disse: "Daqui a pouco." Na verdade, o culto começava às 7h30, era 5 da tarde. E ele disse: "Eu vou contigo, eu vou lhe acompanhando", porque ele sabia que se ele não levasse meu pai jamais ia chegar na igreja. Ele, daí alguns minutos, estaria bêbado. E o Antônio Correia levou meu pai para a igreja. Quando chegou lá, uma igreja pequena, abriu a porta, colocou meu pai para dentro da pequena igreja. Ele disse: "Ô, senta aí, que daqui a pouco começa." E quando foi próximo das 7 da noite, começaram a chegar os primeiros irmãos. E quando chegou a primeira pessoa, uma irmã que já dorme no Senhor, irmã Rosalina, ela ajoelhou-se na cadeira que estava na fileira ao lado. E meu pai olhou para aquilo, nunca tinha entrado em uma igreja evangélica. E de repente aquela mulher dobrou os joelhos, começou a falar com Deus, disse talvez umas 30 palavras e começou a chorar. Meu pai olhou e disse: "Ei, mulher, é tudo igual mesmo. É meia dúzia de palavras e já começa a chorar." Minha mãe, o que ela mais sabia fazer era chorar. E meu pai ficou olhando para aquela mulher. De repente entra o seu marido, irmão João Vicente, que já dorme com o Senhor também. Esse dobrou os joelhos bem na frente do meu pai. E meu pai ficou olhando para ele e disse: "Quero ver isso aqui, como é que vai sair." E de repente a irmã Rosalina tinha dito umas 40 palavras e começou a chorar. Irmão João disse umas 20 e começou a chorar. Meu pai olhou e disse: "Epa, aqui não é só a mulher que chora não. Aqui o homem chora também." E meu pai ficou impressionado com aquilo. E eles começaram a orar. Oraram por alguns minutos. O culto começou. E meu pai ficou preso em tudo o que acontecia, a mensagem que foi pregada. E quando o pastor terminou de pregar, ele disse: "Agora vamos ficar de pé. Eu vou dar alguns avisos e nós vamos encerrar." Meu pai saiu depressa, foi até a porta, olhou para a pessoa que eu havia convidado e disse: "Antônio, diga uma coisa para mim. Eu sempre soube que as pessoas, quando vinham na igreja dos crentes, ela era convidada a ficar crente também." Meu pai nem sabia o que era aceitar a Jesus. Ele disse: "As pessoas são convidadas a ficar crentes também, a virar crente. Hoje vocês não vão fazer convite para que alguém vire crente, não.
E o Antônio correu, olhou e disse: por quê? Ele disse: porque eu quero virar crente hoje. E aí ele disse: espera um pouquinho. Ele correu lá na frente e disse ao pastor: pastor, tem alguém hoje que quer aceitar Jesus? E o pastor disse: fui informado que uma pessoa quer aceitar Cristo veio. E meu pai rompeu pelo corredor da pequena igreja. As pessoas o conheciam, a cidade era pequena, muito menor que Dracena, e todo mundo conhecia o meu pai. E ele foi à frente, as pessoas balançavam a cabeça dizendo: isso aí não vai virar absolutamente nada, ele vai sair daqui e daqui a pouco está bêbado pelas ruas. Mas meu pai recebeu a oração e voltou para casa feliz. Quando chegou em casa por volta das 10 horas da noite, mais ou menos, uma rua sem calçamento, escura, meu pai bateu a porta e minha mãe lá dentro disse: opa, hoje a coisa vai ser complicada. Todo dia quando ele chega às 7 da noite já chega bêbado. Imagine hoje, 10 da noite, deve estar em coma alcoólica, alguém deve estar carregando. E minha mãe abre uma frestinha na porta pequenininha e vê do lado de fora, numa rua mal iluminada, e vê um vulto do lado de fora. Ela diz: ei, quem é que está aí? E meu pai diz: sou eu. Ela disse: você? Mas a esta hora, onde é que você estava? E meu pai disse: eu fui na igreja dos crentes. E minha mãe disse: mas hoje? Ele disse: é. Foram me buscar lá na fábrica. E minha mãe disse: e como é que estava lá? Estava bom? Meu pai disse: estava sim. E minha mãe do lado de dentro, e meu pai do lado de fora. E minha mãe disse: então me conte os detalhes. Meu pai disse: se você abrir a porta e deixar eu entrar, eu prometo que eu conto. Aí minha mãe disse: oh, me desculpa. Abriu a porta. E antes que meu pai entrasse, tinha 2 degraus de uma pequena escada para entrar na nossa casa. Meu pai olhou para minha mãe e disse: espera um pouquinho, só um pouquinho, eu convidei alguém para vir comigo hoje. E a minha mãe olhou e disse: ah, eu já sabia. Ele não bebeu, mas trouxe os amigos para beber em casa, porque o que mais tinha em casa era bebida alcoólica. Então a festa que hoje vai durar a madrugada toda. E meu pai olhou para ela e olhou assim do lado, se afastou um pouquinho e disse: pode entrar. Mas minha mãe não viu ninguém, não tinha ninguém com ele. E ele disse: pode entrar, tenha bondade, a casa é sua. E foi acompanhando com a cabeça e com os olhos, como se alguém estivesse entrando na nossa casa. A minha mãe não entendeu. A minha mãe disse: coitado, bebeu tanto que já está perdendo até a razão. Mas meu pai disse: entra, pode entrar, a casa é sua. E foi acompanhando alguém que estava entrando, disse: entra, a casa é sua, a casa é sua. E entrou e fechou a porta com muito cuidado e disse: fique à vontade. Minha mãe disse: o que é isso? Ele disse: eu vou explicar. Eu fui à igreja dos crentes hoje, e lá eu aceitei a Jesus como meu Salvador. E sabe o que o pastor disse para mim? O pastor disse que a partir de hoje Jesus não vai me deixar um minuto sequer na minha vida. Aonde eu estiver e para onde eu for, Jesus vai me acompanhar. E eu cheguei à seguinte conclusão: se Jesus vai me acompanhar daqui para frente, eu já o convidei para morar em nossa casa. Eu quero que ele more aqui conosco. Jesus entrou na minha casa há mais de 50 anos e continua morando como hóspede de honra lá. Meu pai foi liberto da bebida, se tornou um homem de bem, abençoado financeiramente, um homem muito próspero, um pregador do evangelho, e hoje está aqui já a sua 2ª geração de pastores, eu e Rafael, dizendo que o Deus de Jacó é o Deus da liberdade. Eu ainda creio no poder deste Deus. Se você também crê, levante o seu braço e diga glória a Deus. Então, queridos, guarde isso. Em qualquer momento da sua vida, em qualquer situação de aperto ou de vitória, nos momentos de dificuldade ou de celebração, nunca deixe de dizer que o Deus que te ajudou a chegar até aqui, e o Deus que te ajudará daqui para frente, o Deus que conduziu a igreja, a Assembleia de Deus há 100 anos, e se ele não voltar nos próximos 100 anos, ela alcançará 200 anos. O mesmo Deus que abençoou a igreja em Dracena até hoje,
e continuará abençoando daqui para frente. O mesmo Deus que tem abençoado a cidade de Dracena e as demais cidades representadas aqui pelos vereadores e prefeitos, é o Deus que continuará abençoando estas cidades. Este Deus é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac e é o Deus de Jacó. É somente este Deus que nós adoramos, é somente a Ele que glorificamos, é somente a Ele que exaltamos, pois não existe um Deus além do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó. Só os que podem confirmar isto comigo, levante a sua mão e digam amém. Eu quero, com a permissão do pastor Miriam, convidá-los a que fiquem de pé, por gentileza. Eu não sei o que você veio buscar aqui esta noite. Eu desconheço a sua vida. Não sei quais são as suas necessidades. E de nada me adiantaria saber, porque eu não posso fazer absolutamente nada por você. Mas eu conheço muito bem o Deus de quem falei hoje. Eu só estou aqui como fruto da sua bondade. Hoje, o Brasil chora a perda de um ex-presidente da República chamado Itamar Franco. Morreu hoje aos 81 anos de vida, vitimado por uma leucemia. Sabe por que eu não cesso de falar desse Deus, pastor Miriam? Porque com 2 anos de idade eu fui acometido de uma leucemia. E os médicos diziam que não havia esperança para mim. O senhor imagina, há 49 anos atrás a ciência era muito pouco desenvolvida. E quando os médicos disseram para minha mãe que eu deveria ser levado para casa para morrer, minha mãe disse: não, ele é fruto de uma promessa de Deus. E promessa de Deus não morre. E minha mãe acreditou, e o Senhor me livrou da morte. Hoje eu tenho 51 anos. Mesmo que o Senhor me recolha hoje, eu já estou no lucro. Porque quem era para morrer com 2 anos viveu até os 51. É por isso que eu não cesso de falar deste Deus. Enquanto Ele me der voz, eu estarei falando e até gritando, se preciso for. E Ele é o único Deus. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei que Deus tem um milagre para a sua vida hoje. Não foi em vão a sua vinda aqui, em hipótese alguma. Quando você se preparava na sua casa para vir a esta celebração, era Deus que já estava pavimentando um caminho que você iria percorrer para receber uma bênção especial hoje. Por isso eu quero orar por você. Eu não vou convidar ninguém para vir à frente. Eu vou orar por você onde você está. Eu vou pedir que você me ajude a orar. Eu gostaria de poder estender a minha mão e alcançar cada um de vocês que aqui está, mas isso é humanamente impossível. Eu vou pedir que você me ajude a orar. Eu vou pedir que você estenda a sua mão. Alcance a pessoa que está do seu lado aí. Coloque a mão no ombro desta pessoa que está do seu lado. Eu vou pedir que você se transforme num canal de bênçãos hoje. Faça isto, meu irmão. Faça isto, minha irmã. Mesmo que você não saiba orar, você diz: eu não sei orar. Orar é falar com Deus. Você não precisa rebuscar palavras. É apenas dizer aquilo que o seu coração sente. Você não precisa usar de palavras rebuscadas. É apenas dizer aquilo que você está sentindo. E Deus, que conhece todas as coisas, vai entender a sua oração. Eu quero que você abençoe alguém hoje, em nome de Jesus Cristo. Eu quero que você abençoe alguém hoje, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos sair daqui abençoados, porque o nosso Deus é poderoso para abençoar, e o faremos em seu nome. Levante a sua voz e ore comigo. Pai eterno, eu glorifico o teu precioso nome nesta noite. Ministrei a tua palavra conforme a revelação que eu recebi do Senhor.
Reconheço os meus limites, reconheço as minhas imperfeições, mas eu creio no poder da tua palavra, e eu sei que ela não voltará vazia hoje. Ela operará tudo aquilo que lhe apraz, ela operará tudo aquilo para qual foi enviada. E agora, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, nós ministramos bênçãos às pessoas que aqui vieram, bênçãos às famílias aqui representadas. Nós elevamos as nossas vozes diante da tua presença e clamamos por um milagre, por uma solução. Clamamos, ó Deus, por uma libertação. Há pessoas que entraram aqui precisando deste milagre, há pessoas que entraram aqui enfermas, e eu creio que tu és poderoso para curar. Há pessoas que entraram aqui cheias de problemas, e eu sei que tu és poderoso para advogar as nossas causas. Há pessoas que entraram aqui oprimidas, amarradas, acorrentadas, e eu sei que tu és poderoso para colocá-las em liberdade. Talvez alguém que ouviu esta mensagem não está aqui, mas a minha voz chegou até onde esta pessoa está. Eu peço que tu estendas as mãos agora e opere o milagre da libertação, que vidas sejam transformadas, que lares sejam alcançados, que famílias sejam tocadas agora. Eu coloco nas tuas mãos a vida do teu servo pastor Miliano, a vida da sua digna esposa, a vida desta igreja, dos obreiros que aqui o auxiliam. Eu coloco nas suas mãos a vida da sua excelência, o prefeito desta cidade, as autoridades aqui representadas, civis e militares. Pai querido, que as tuas mãos estejam estendidas, que esta cidade possa estar debaixo da tua proteção, que o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, esteja constantemente aspergido sobre esta cidade, que haja paz nesta cidade, que haja bênção e prosperidade para a sociedade desta cidade. Continua abençoando a tua igreja aqui, não somente em Dracena, mas todas as cidades que aqui foram apresentadas. Que a tua bênção esteja em cada uma destas cidades, que nesta noite, ó Deus, pessoas comecem a viver uma vida íntima contigo, que o Senhor possa, através deste culto que estamos realizando, tomar vidas para ti. Pessoas que nesta noite possam sentir que o Senhor as toma e começa a escrever uma nova página na história das suas vidas. Pai eterno, eu glorifico o teu nome, pela fé eu te exalto por estas bênçãos e por estes milagres, em nome de Jesus Cristo nosso Senhor. Eu vou pedir apenas uma coisa a você: se você crê que Deus ouviu a oração que você fez, e se você crê que Ele é poderoso para respondê-la, eu vou pedir que você dirija a palavra à pessoa por quem você orou e diga para ela assim, sem medo de errar: você sai daqui hoje levando a bênção de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para a sua cidade. Pode dizer isso sem medo de errar, e celebre ao Senhor por um instante. Celebre ao Senhor por um instante. Eu vejo mãos levantadas espontaneamente adorando a Deus. Seria bom que todas as mãos se levantassem agora, dizendo que nós servimos o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Este é o Deus que abençoa,